Bom dia, faço parte da Associação da Coalizão da Juventude Moçambicana. Eu gostava de saber se, após a formação e financiamento, no ato do reembolso devolve-se apenas o valor financiado ou se acrescenta-se algum valor como juros. E também gostava de saber quais são os cursos disponíveis no IGA, Motiva e Agora Acredita, tendo em conta que o programa Acredita Emprega está sendo encerrado agora em junho. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Mais uma? Mais duas? Boa tarde, e gostaria de saber do painel se promovem ou financiam projetos ligados a áreas de sustentabilidade e gestão ambiental, sabendo que estas, no princípio, não são tão lucrativas, mas que o seu impacto é significativo para a sociedade. E também saber da ISEC se promove ou capacita jovens especificamente para a liderança em áreas tecnológicas e de engenharia. Obrigada. E eu, mais uma, e penso que será a última pergunta, tendo em conta o tempo já. Sim, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o tempo médio que, por exemplo, um empreendedor manifesta a vontade, né, de ter um financiamento até o momento em que é aprovado esse financiamento. Qual é o tempo médio, mais ou menos? E gostaria de saber também se vocês, por acaso, também apoiam no processo de legalização de uma ideia de negócio de um empreendedor, né? Sabemos que precisa de registrar a marca, ter alvará, etc. Gostaria de saber se ajudam nesse processo ou se o empreendedor já tem que ter tudo pronto para chegar até vocês. Excelente pergunta, Guardado. Eu passo ao painel. Sim, a primeira da gente para as condições reembolsáveis com os juros. Os nossos projetos, alguns são, sim, reembolsáveis com juros, outros são subvenções. Eu não sei se já ouviram falar de subvenções, quando é financiado um valor que não é reembolsável. Mas atenção, ele é monitorado, não é? Nós financiamos a pessoa e a pessoa vai, se nós esquecemos, não, nós damos assistência técnica e fazemos esse monitoramento para ver se a pessoa realmente está usando o valor para o projeto, não é? Para a ideia de negócio que a pessoa submeteu. Então, mas sim, a maioria deles são reembolsáveis com juros. Esses projetos, o projeto por pouco, dependendo do tempo, para reembolsar o financiamento, nesse caso 1 ano, a pessoa vai reembolsando o valor mais juros de 1% a cada mês. Mas aspectos técnicos dos cálculos, tudo nós podemos depois falar, nesse caso poder ter toda a informação com o departamento específico. Mas este, por exemplo, é bonificado com um valor que nós recebemos, temos de reembolsar juros de 1% ao mês, é muito bonificado. Então, aproveita. Tempo médio para receber financiamento depende, mas eu diria no máximo 2 meses, dependendo da linha de crédito, porque há procedimentos que devem ser seguidos como monitoria mesmo para ver se a pessoa realmente possui capacidade para implementar a ideia, se a pessoa tem garantias. Então é um processo que tem que ser seguido. Não vai levar tanto tempo assim, dependendo do projeto. Tem projetos que é logo. Por exemplo, eu falei também do Ecobox, em que nós damos 13 mil, dávamos 20, agora damos 13 mil em forma de subvenção. Então, aquele jovem lá no distrito, ele só tem uma ideia de pequena e ele quer testar, então esse valor é mesmo para receber o nível de comprometimento dele. Esse valor não é reembolsável, é mesmo para lhe apoiar. Aí se nós vemos que realmente esse jovem pode ir, nós apoiamos de outras formas, fazemos conexão dele com outras instituições que podem dar financiamento, podemos ser nós, depende daquilo que está estipulado no projeto. E sobre a legalização das
das empresas, nós sim também apoiamos no âmbito do programa de incubação ou formação, qualquer tipo de projeto. No momento da formação, nós sempre convidamos estas estruturas governamentais, mesmo para darem uma sessão da importância da legalização das empresas, para eles perceberem porque muitos jovens pensam que é algo que pode ser deixado para depois, isto é quando já estiver já há muito tempo no mercado, depois ainda tem que pagar algumas coisas, eu não tenho esse dinheiro, ainda estou a começar. Então, é mesmo para ele perceber que não é tão difícil assim e com o apoio necessário eles podem conseguir. Os nossos projetos também vêm já incluir esta componente, né, de legalização da empresa. É o próprio projeto que financia essa legalização. Nós já tivemos um projeto chamado Projeto Jovem, sobre a aquacultura, em que os jovens eles faziam a revenda de peixe, não é? Então eles recebiam o peixe, tinham capacitação sobre como vender, como lidar com clientes, como lidar com o próprio fornecedor. Então eles iam recebendo esse peixe em tranches, em formato de financiamento, mas subvenção, porque não devolve também esse peixe nem o valor. Tinham esta componente de legalização. Então, acabaram legalizando suas empresas, já estão ali sempre já em contato direto com o próprio fornecedor e implementar tudo aquilo que eles já aprenderam durante o período de formação, o período em que o projeto esteve a vigorar. Eu acho que essas perguntas são muito interessantes. Eu acho que eu sei porque é que estão a fazer essas perguntas de apoio para a legalização e formalização, porque para além do tempo e da burocracia, isso envolve custos. E se estão a começar, os agricultores a começarem, estes custos são consideráveis. Depois é aquela questão da resiliência também, não é? Nós submetemos, vamos muito ávidos para um concurso, ganhamos o concurso, mas depois até que se desembolsa o dinheiro leva um ano. Quando chega o dinheiro a gente já está separado. As pessoas já foram cada uma para o seu lado. Uma pergunta do ambiente também. Eu vou deixar o painel para responder. A jovem Jéssica aqui procurou saber se após a formação e financiamento há juros acrescentados. Para o programa Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, categoria A, o juro é de 5%, a categoria B é de expansão, é de 7%. Para a emprega, tal como dito antes, é um financiamento não ressarcível, não reembolsável. Eu havia dito que o FAIS, que é o Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, é um fundo do orçamento do Estado e que é rotativo. Então, devido à sua natureza, tem a devolução dos outros, os reembolsos dos outros, servirem para refinanciar. E assim o fundo funciona. O governo disponibilizou 33 milhões em 2020, 33 milhões em 2021, 33 milhões em 2022, 33 milhões em 2023. Terminou. Então, temos que ter capacidade e tempo suficiente de continuar a refinanciar sem dependermos de um outro orçamento fora ou alocado. Se financiamos projetos ligados à área de sustentabilidade, neste caso gestão ambiental, bom, acho que a área de gestão ambiental também é uma área grande. Nós entendemos o objetivo. Temos, por exemplo, o Centro de Recursos Juvenis, Lusarte, que tem ali muitos jovens que fazem trabalho de reciclagem. É um exemplo. Eles recolhem pneus e reciclam aquele material e produzem lencinhas de centro. É a área do meio ambiente. Há quem também recolhe papel, plástico, ali mesmo no Lusarte. Produz brincos, produz colares, produz chinelos. Também é meio ambiente, porque visa minimizar o impacto dos resíduos sólidos. Dizer com isso que financiamos sim o meio ambiente, é verdade que a equipa técnica tem a obrigação de olhar para a componente da sustentabilidade, tratando-se de um fundo reembolsável. O contrário, estou a falar do emprega, se for o caso, aí a coisa é um pouco diferente. Quais são os cursos disponíveis no ICA? Bom, ICA é continuidade do emprega, na verdade. O que sai é o agora. Então, introduzimos
mantivemos o acredita, que tem esta componente de formações, e adicionamos o motiva. Então as formações são as mesmas: eletricidade, carpintaria, culinária, confeitaria e tantas outras áreas que compuseram o primeiro carta de condução. Todos aqueles cursos que nós acompanhamos estarão neste caso abrangidos nesta componente do ICA. A jovem Daniela procurou saber qual era o tempo médio em que um projeto, neste caso após ter sido submetido, levava para o financiamento. Bom, varia. Diria 3 meses, mas as circunstâncias em algum momento não estão no controle de quem pretende financiar. Porque o próprio jovem, em algum momento, traz um processo, não é? Chega ao processo e levamos para a central de risco, no Banco Central, né? O Banco Central detecta que este jovem, por exemplo, é funcionário do Estado. Este jovem trabalha em uma outra empresa, porque na verdade esses fundos surgem para ajudar os que não têm oportunidades, mas há jovens que têm outras oportunidades. E chega na central de risco, é funcionário público. Este aqui levou um outro fundo, não é? Um outro financiamento em 2017. Pensou que o sistema pudesse ocultar e continua lá a dívida. Então, acaba ficando inelegível. E quando é assim, temos que voltar a contactar o distrito, a província. Precisamos de 2 suplentes para fecharem esses que têm problema. Então, acaba se alargando um bocadinho mais do tempo, mas podemos falar de uma ordem de 3 a 6 meses, tudo concernente ao país. Quanto ao emprego, agora ao IGA, por causa da dimensão e envolvimento das demais partes, acaba levando um bocadinho mais de tempo. Se calhar aqui esteja alguém que tem experiência de ter concorrido em 2023, ter sido financiado em 2024. Pode ter acontecido isso, mas é do processo. O processo que o Banco Mundial, que é o parceiro da implementação do Emprega, coloca é um processo muito, mas muito exigente. Apesar de estarmos a dizer que é um fundo, que é um financiamento não reembolsável, mas o processo é muito exigente. E o Banco Mundial é extremamente exigente na questão dos procedimentos. Então, aí acabamos levando muito tempo, cada empresa tem que fazer o seu trabalho e de forma correta. E a empresa também pede o seu tempo para poder trabalhar. Porque há muitos candidatos. Houve programas que tiveram quase 40.000 candidatos. Então, só imaginamos processo por processo a fazer triagem. Então, é basicamente isso. É difícil dizer assim de forma clara, são 2 meses, 1 mês, mas para o país é um pouco mais fácil do que para o emprego. Obrigado. Se a ESEC capacita jovens para a liderança em áreas de tecnologia e engenharia, sim. Nós trabalhamos basicamente com todas as áreas. Temos um projeto em cooperação com a Ernst Young, Accelerate, que visa capacitar os jovens a adotarem certas competências técnicas na sua área de formação. Tudo aquilo que nós aprendemos em teoria na academia, lá vamos saber na prática. Na penúltima turma, nós tivemos mesmo a tratar questões relacionadas à área tecnológica. Nós trabalhamos com a área das tecnologias neste projeto, engenharia, contabilidade, gestão, desenvolvimento de negócios. E que perguntava se promovemos projetos sustentabilidade, gestão ambiental. Sim, também, conforme já havia referenciado, o nosso objetivo como a ESEC é o desenvolvimento e nosso foco são objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tudo aquilo que a gente faz é com vista a impactar e desenvolver as nossas comunidades. Com relação aos jovens que saem da formação, já graduados e queiram implementar algum projeto, sim, proporcionamos também esses espaços. Há bem pouco tempo falei do projeto UFSP, que para já vai ser implementado no próximo mês de junho, onde decorre em 2 fases. Primeiro é a fase local, que é onde fazemos a concepção dos projetos. Na formação, todo aquele que tenha interesse em desenvolver o projeto se inscreve. Se eu já tenho um grupo, nós temos no máximo um grupo de 3 a 4 elementos no máximo.
Nós já temos um grupo, já temos ideia do projeto, vamos nos inscrever. Mas aí quem não tem grupo, mas tem este interesse. Então as pessoas se inscrevem, depois disso fazemos uma espécie de uma pré-entrevista que é para compreendermos entendermos quais são as capacidades e habilidades para nós podermos dividir ou juntar as pessoas para formar um único grupo. Temos que ser inclusivos e a equipe tem que estar equilibrada. Então não temos como fazer isso sem antes conhecer as pessoas. Depois disso já passam e avançam com o trabalho. Então temos também esse espaço e não só neste projeto nós vamos trabalhar também com a área técnica, os projetos vão ser desenvolvidos relacionados à área tecnológica, a questão da empregabilidade, trabalho decente e também a questão da educação. Muito obrigada.